Por mim, a hora que vocês quiserem. Então, tá bom. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, seja aqui na nossa sala do Meet, seja pelo YouTube. É um prazer para nós da Pró-Reitoria de Ensino, especialmente do Núcleo de Formação Docente Continuada, poder estar presente aqui nessa atividade de hoje, né, com a presença dos colegas dos cursos de licenciaturas, especialmente, mas também de todos os cursos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Essa atividade, então, ela vem ao encontro, né, do desejo, da preocupação, da dor, né, professora Magna, das mudanças que vêm aí para o nosso ENAD, especialmente para as licenciaturas, falar de avaliação dos estudantes de uma forma como é feita a avaliação do ENAD é sempre muito delicado, a gente tem sempre uma série de questões importantes a serem discutidas, a serem repensadas, até para a gente reformular o nosso fazer docente, né, e os rumos da universidade. Então, a gente precisa se apropriar dessas mudanças, desses contextos todos, e é uma oportunidade ímpar a gente ter a presença da professora Magna hoje para falar, claro que ela vai falar do enfoque principal que todo mundo está esperando, que é a formulação das questões, mas para além disso, né, eu acho que a oportunidade que nós temos hoje à tarde é de discutir o ENAD para as licenciaturas, no contexto da licenciatura, e o que isso representa para nós, da UEMS, né? E para a educação de uma forma geral. Então, o Núcleo de Formação Docente Continuada, chefiado por mim, tem um prazer de recebê-los e recebê-las, de receber a professora Magna. Foi uma parceria, então, que nós fizemos com a professora Estela por meio do curso de Pedagogia de Paranaíba, né? Ela vai falar um pouquinho dessa história para vocês. Professor Walter, que é o nosso pró-reitor, deixo um grande abraço a todos e todas. Ele está numa outra agenda agora, uma reunião com o reitor, uma reunião com coordenadora de um outro curso aí da nossa universidade, enfim. Então, não pôde estar presente, mas deixo um abraço, um desejo de que a nossa reunião aqui, nosso encontro, seja muito profícuo e que daqui saiam, né, ideias e, quem sabe, grupos de apoio, né, para que a gente possa passar por esse processo ao longo desse ano. Tá? Muita gratidão, professora Magna, professora Estela, eu deixo a palavra com você agora, tá bom? Obrigada, pessoal. Lembrando, alguns já estavam ouvindo, né, antes da gente começar aqui, as questões, então, nós vamos optar por deixar para fazer para a professora Magna ao final da palestra dela, tá? Para a gente poder, então, juntar as questões, fazer uma discussão mais qualificada ao final da palestra. Então, vocês podem colocar as questões no chat do YouTube, quem está assistindo pelo YouTube, e quem está aqui pelo Meet pode colocar no próprio chat do Meet, ok? Então, professora Estela, muito obrigada pela parceria, eu passo a palavra para você agora. Então, boa tarde, né, a quem está nos assistindo ao vivo hoje, dia 20 de agosto de 2024, às 14 horas e 7 minutos aqui no Mato Grosso do Sul, mais 15 horas e 7 minutos de Brasília, né, no horário do Brasil. E bom dia, boa tarde, boa noite a quem assistir essa live que ficará gravada, né, e disponível aí pelo YouTube da Pró-Reitoria de Ensino. Boa tarde especial à professora Magna Campos, que pronta e gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco, né? Frente a tantos desafios, tantas mudanças no ENAD de 2024, o conhecido ENAD das licenciaturas. É uma honra contar aqui com a sua presença, poder partilhar de suas ideias e pesquisas na tarde de hoje. Obrigada, professora. Esta atividade, a professora Mirella já adiantou, né, é uma promoção do curso de Pedagogia da UEMS de Paranaíba, com apoio da Pró-Reitoria de Ensino da UEMS e do Núcleo de Ciências Humanas, na pessoa do professor Leandro. Ela foi uma iniciativa do curso de Pedagogia quando traçou o seu plano de ação para uma política mesmo de desenvolvimento da avaliação no curso. E a professora Daniele Ramos, que é uma professora do curso de Pedagogia, ela fez o convite
a professora Magna Campos, e depois passou, né, o contato para mim, para eu continuar o nosso diálogo. E aí, quando a Pró-Reitoria, o Núcleo de Ciências Humanas, se interessou pela questão, né, que realmente é algo novo e importante, essa questão da avaliação dos cursos, a ideia, então, de que ela ampliasse de uma reunião com os professores do curso de Pedagogia para uma fala, uma palestra aqui por meio do YouTube da Pró-Reitoria. E aí ela foi aceitando todos os desafios, né? E é isso mesmo, uma jovem pesquisadora que está aí com todo o gás, com toda a ligação com essa questão da avaliação. Então, para dar início à fala da professora, eu farei uma breve apresentação, que depois ela pode completar também, né, com informações mais atualizadas. E depois eu passo a palavra a ela. Então, a professora Magna Campos, ela é graduada em Letras pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em moderna educação, metodologias, tendências e foco no aluno, pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em língua portuguesa pela PUC de Minas Gerais, mestre em letras pela Universidade Federal de São João del Rei, professora universitária com experiência na graduação e na pós-graduação. Ela é membro efetivo da Academia de Letras, Artes e Ciências, a cadeira 18, nomeada Cora Coralina, né? Que legal. E também na Academia Marianense de Letras, cadeira número 3, Machado de Assis. Muito interessante seu currículo, professora. Ela é autora de livros sobre o ENAD, como, por exemplo, Questões no Estilo ENAD, tudo que você precisa saber para incrementar esse estilo em suas avaliações, e outros sobre letramento, sobre leitura crítica, sobre leitura escrita, né, publicados aí por editoras brasileiras. Mas ela também é autora de manuais e artigos. E o que eu achei muito interessante, porque a minha área de atuação é escritora de livros para crianças, né? Entre eles, Beto Muleta Não, Beto Joia, Futrica e Cutrica e a Festa no Pé de Pitanga, Bicho Nina, Meu Bichão, A Minhoca Biloca. Uma hora a gente tem que se encontrar na minha disciplina de literatura infantil com meus alunos. Então, agora, professora, com essa gratidão, eu passo a palavra à senhora e informo, né, que já foi falado pela professora Mirella, que comentários, perguntas podem ser feitos ao final. Tá bom? Agradeço. A palavra é sua. Muito obrigada, professora Estela, Mirella também pela acolhida, que gostoso estar entre profissionais da área da educação de uma forma geral e compartilham comigo muitas das dores. Eu comecei a fala até informalmente falando que falar do ENAD é falar das dores, e minha história com o ENAD passa por aí. Eu não sou a especialista no ENAD, no sentido de ser uma pessoa que se voltou para estudar o ENAD porque tinha curiosidade sobre o ENAD. Eu fui tentando responder questões que eu precisava para trabalhar nas instituições que eu trabalhava, para preparar os alunos do curso para quando chegasse a prova, a gente ter lá todo um preparamento estratégico desses alunos. E me deparei sempre, desde 2015, quando eu comecei a trabalhar com a questão do ENAD, com inúmeras lacunas no sentido de onde está o material que orienta a respeito de como é que formula as questões, onde que tem um vídeo que nos treina para isso. Hoje a gente ainda tem um pouco mais, mas era bem escasso, e aí a gente ia pensando uma coisa do relatório de síntese diária, uma coisa do relatório que vinha sobre o desenvolvimento dos alunos dos cursos, e à medida que eu ia pensando coisas, eu fui organizando, porque eu precisava dessa organização. Até um dia que eu percebi que não era só eu. A minha dor era uma dor comum a muitos professores da graduação, a muitos coordenadores de curso de graduação, e aí eu sistematizei num documento em PDF mesmo, uma coisa simples,
e criei uma espécie de um guia, um manual, não lembro, para a elaboração do ENAD, faz tempo isso, e disponibilizei na internet, no Academia Edu, e ele sempre foi muito acessado, e as pessoas sempre deixavam por lá um ou outro comentário, perguntando um pouco mais além do que tinha ali, e às vezes era coisa que eu já sabia, outras vezes era coisa que eu ia, por meio daquela pergunta, ia tentar responder, e acabou que o manual ficou pequeno para responder essas coisas, e eu acabei escrevendo um livro sobre a ENAD, que também não é nenhuma coisa de outro mundo, é mais uma tentativa de organizar isso que eu fui aprendendo aos poucos, à medida que eu fui tendo que dar resposta aos meus estudantes, aos cursos que eu trabalhava, às instituições que eu estava, e depois a conversa foi progredindo e extrapolando esse ambiente das instituições que eu estava para outros ambientes e outras instituições em que às vezes convidava para essa conversa, como nós estamos tendo aqui hoje, e sempre uma conversa que a gente precisa ter. Né? Nós temos muitas obrigações nos cursos, de uma forma geral, muitas preocupações, mas a questão das avaliações institucionais, elas precisam ter um grande enfoque, porque elas, querendo ou não, elas nos apresentam nacionalmente, para além daquilo que a gente faz, porque muitas vezes a gente faz um serviço muito bom dentro da instituição, mas não cuida, de repente, de uma avaliação do ENAD, e a nota do ENAD vem baixa por um descuido nosso, porque às vezes o aluno é bem preparado, mas ele não está motivado para fazer a prova, ele vai lá, faz um mise-en-scène, ou seja, vai lá só, assina, marca com X algumas coisas, passa para o gabarito, deixa as questões em branco, porque ele não percebe o valor que isso pode agregar depois à formação dele, no sentido do reconhecimento do curso, como sendo aquele curso de boa qualidade que ele teve, representado pela nota que o curso teve. A gente gostaria que os índices não ranqueassem ninguém, muitos aqui são da licenciatura, e eu tenho certeza que concordam comigo, é muito triste a gente ser ranqueado, mas a realidade é que a gente é ranqueado. E quando a gente tem um curso legal, um curso bem feito, bem estruturado, com as coisas funcionando, e a gente tem um resultado baixo, porque, de repente, estrategicamente, a gente não soube dar o enfoque necessário para alguns índices que eram importantes, a gente fica um pouco chateado e chateada, porque não é condizente com a realidade. Assim como a gente tem uma distorção também, eu tenho certeza que tem inúmeras instituições que, por trabalhar essa questão estratégica do ENAD, talvez não tenha um curso tão bom, mas ela faz uma preparação especial para o ENAD e acaba parecendo que tem um curso melhor que tem. Então, a gente tem os dois lados, mas indiferente de qual a situação e qual o contexto, uma coisa a gente não pode negar, o índice é dos índices de avaliação que a gente tem, o mais versátil, porque o ENAD, além de gerar a própria nota do ENAD, que é pura, a gente tem o IDD, que sai a partir da avaliação do ENAD, aquele comparativo entre alunos ingressantes e alunos concluintes, que gera aí o quanto o curso agregou na formação, que para mim é um dos índices mais interessantes para a gente pensar. Nós temos o IGC no final da história, que é o índice geral do curso, e 70% da nota do CPC que sai aí do ENAD. Então, o ENAD é um ponto nevrálgico, assim, ele pode ser o nosso melhor elemento, ou pode ser aquele elemento que faz com que todos os outros índices talvez se encadeiem para uma nota não tão boa quando a gente gostava. Eu vou compartilhar o material que eu preparei para vocês, espero que eu consiga falar um pouco das questões que talvez vocês precisem ouvir, que vocês precisem ter um pouco mais de clareza, talvez alguns de vocês estejam muito mais cientes de algumas questões voltadas para a licenciatura que eu. Atualmente eu não trabalho em nenhuma licenciatura, então eu estou mais voltado para o curso de Direito, que é o curso que eu atuo, e o curso de Engenharia, porém, a conversa sobre o ENAD é uma conversa que eu estou sempre tentando me inteirar, e dessa vez a interação foi gigante, porque haja espaço para mudança, como nós tivemos nesse edital novo, esse edital 124, que saiu agora no final de julho, trazendo um novo ENAD da licenciatura. Então, eu vou compartilhar aqui. Alguém podia só me dar o feedback se está ok, quando eu compartilhar, se deu certo, se está aparecendo, para eu ter certeza que eu consegui
exibir o que eu preciso. Deixa eu só ver se eu consigo fazer o que eu preciso aqui. Depois só me digam se entrou. Entrou já, tá, Magda? Já? Já. Apresentação ok? Uhum, só Tá. testa aí se tá passando. Tá. Pra ver. Ah, tá ok, Tá sim. tá tudo ok. Tá? Ok. Então, qualquer coisa, alguém pode abrir o áudio, me avisar. Apesar das perguntas poderem ficar no final, mais por uma questão de organização, mas não tem importância se alguém quiser me dar um feedback, se o áudio não está legal, se está rápido, isso aí eu fico até feliz, porque esse feedback nos ajuda a ter uma conversa mais interativa, de fato, tá? Bom, eu preciso fazer algumas ressalvas para a gente caminhar bem nessa conversa. Eu não sei nem se, até coloquei aqui, né, não sei nem se eu posso chamar de palestra essa nossa conversa, porque ela tem esse tom de também ser um aprendizado construído e que está se construindo, ele não está fechado, porque há muitas pontas ainda que o INEP não nos esclareceu desta vez sobre esse ENAD, essa versão de 2004, esse ENAD licenciatura. Então, tudo que foi possível apurar para o momento e aprender, eu tentei organizar, mas ainda temos algumas coisas que nas próximas webinar aí do INEP devem vir com os esclarecimentos. Então, ao final dessa conversa, palestra, apesar dessas inúmeras mudanças que nós tivemos, eu espero que a gente possa ter aí compreendido alguns norteadores que a gente pode empregar para a formulação e estruturação de itens avaliativos, que é sempre interessante serem originais da instituição, originais do curso que vai ser avaliado. A gente tem, inclusive, instituições que prestam assessoria e que vendem pacotes de preparação para o ENAD, com questões prontas, mas se nós estivermos falando de engajamento de aluno e de aluno abraçar a causa da instituição e representar o seu curso pelo que ele teve, a mim parece sempre mais interessante e mais autêntico que as questões sejam originais da própria instituição, né? A gente pode até ter uma comissão que monta essas questões, mas o ideal é que elas surgissem do curso, e melhor ainda que elas fizessem parte das disciplinas do curso. Uma ou outra vez o professor trabalhando uma questão desse estilo, indiferente de ser um professor que faz mais prova, que não trata de prova, mas ele pode fazer uma questão dessa em algum momento, porque essa preparação, de fato, autêntica ao longo do curso é que desenvolve, de uma forma geral, um resultado melhor, né? Esse ENAD, eu vou tentar falar hoje, tentando, né, dar conta de falar para as graduações de uma forma geral, mas eu vou precisar dar um enfoque maior para as licenciaturas, até porque a conversa inicial foi com o curso de pedagogia, o convite feito pela professora Daniele, depois desenvolvido aí com a professora Estela, mas as grandes mudanças que nós temos em 2024 é para aquilo que se chama de ENAD licenciatura. Então, eu vou abarcar as outras graduações, sim, porque esse foi o convite que foi feito no segundo momento, se a gente poderia estender essa conversa do ENAD para ela servir para as demais graduações, e eu aceitei, então eu vou abraçar isso, mas um enfoque um pouco maior vai ter que ser dado para a licenciatura, ou a gente não vai ter tempo de falar de nada com qualidade, tá? E eu volto a dizer, eu vou falar com aquilo que a gente tem até o momento, porque há inúmeras situações ainda que a gente precisa de mais esclarecimentos. A primeira grande mudança que nós temos é que nós vamos ter, a partir do ano que vem, um novo ciclo avaliativo do ENAD. Nós deixamos de ter a forma como os cursos eram distribuídos, e a gente passa a ter aquela classificação dos cursos que é do Cine Brasil. É interessante que um colega viu o Cine Brasil, ele associou a cinema, né? Nem todos nós da graduação ou nós do ensino superior estamos acostumados aí com a ideia essa nomenclatura Cine Brasil. Em 2018, se estabeleceu uma classificação internacional aí dos cursos de educação, especialmente voltado para o ensino superior, até a Universidade Federal do Rio Grande do Norte fez, junto com o INEP, um trabalho hercúleo de congregar todos os 70 mil cursos que a gente tinha em oferta no Brasil, em alguns rótulos e áreas, para que a gente pudesse ter, quando fosse trabalhar índices, quando fosse trabalhar notas e desenvolvimento de educação,
áreas que fossem mais fáceis de serem comparadas e de serem pensadas naquela questão da interdisciplinaridade. Então, o ENAD, a partir do ano que vem, ele passa a ser distribuído os ciclos, porque o ENAD ele tem um ciclo de 3 anos, o primeiro ano é voltado para alguns cursos, o segundo ano para outro conjunto de curso, o terceiro ano para um outro. A partir do ano que vem, a gente tem uma mudança, então, em que nós vamos ter no ano 1 alguns cursos, eu não vou ler todos, no segundo ano alguns outros, mas por áreas, e essas áreas aqui são as áreas que a gente tem lá nesse catálogo, que é do Cine Brasil. Até coloquei no material, caso vocês queiram depois cópia desse material, eu posso encaminhar via professora Estela, ela faz chegar a um lugar que todos possam ter acesso. Eu deixei até o link desse catálogo, porque é sempre interessante que os professores, indiferente dos coordenadores de curso e dos membros do NDE, que geralmente têm mais conhecimento desse catálogo, é interessante que os professores do curso superior, de uma forma geral, conheçam esse catálogo e entendam, por exemplo, aquela área em que seu curso está alocado, porque isso nos dá, inclusive, alguns insights. Por exemplo, a gente vai começar a ter avaliação em loco muito voltada para esse catálogo, com essa forma, com essa organização, então é bom a gente ter aí essa dinâmica, e o ENAD está recuperando. Eu estou dizendo que está recuperando porque até 2009 se seguia esse catálogo, só que o catálogo estava tão desatualizado que ele ficou inoperável, então eles suspenderam, passaram a fazer aquele ciclo tradicional do ENAD, que dispunha quais cursos, e aí punha todos os nomes do curso e não áreas, todos os cursos que iam participar para cada edição, e de 2018 para cá, como a gente teve o estabelecimento desse manual com essa classificação atualizada e congregada, isso nos ajuda muito. Por exemplo, nós temos, imagina um curso de administração que está aqui no grupo 4. Os cursos no Brasil, eles têm nomenclaturas muito diversas, né? A gente tem administração de empresa, administração pública, administração e gestão, administração e hotelaria, administração e hospitalar, mas tudo administração. Porém, quando entra no MEC, cada um entra lá com um código, uma coisa. Agora não, a gente tem aí um rótulo que esse curso se enquadra. E eu trouxe isso aqui só para vocês observarem que a licenciatura, ela passa a estar, a área de educação, ela é a única que se repete em todos os 3 anos do ciclo, porque a partir de agora, o ENAD das licenciaturas passa a ser anual, a gente não tem mais o ciclo de 3 anos. É anual, mas não necessariamente os mesmos alunos vão fazer sempre, né? Cada vez vai ser chamado aí os alunos que atenderem aquela edição, que tem 80% do curso ou mais, que esteja aí cursando, fazendo a parte da regência, do estágio, alguma coisa por aí, mas isso aí a gente vai saber melhor nas próximas edições, porque a gente sabe que todo ano vai ter o ENAD para as licenciaturas de uma forma geral. Para esse ano, a portaria 611 traz lá quais são os cursos que vão ser avaliados no ENAD desse ano. Lembrando, eu marquei inclusive aqui os rótulos do Cine Brasil, porque se o seu curso de licenciatura não estiver nesse rótulo, ele não está convocado para o ENAD, porque o que se entende lá do edital são os cursos com esses rótulos que farão parte do ENAD das licenciaturas de 2024. Então, salvo um engano imenso de entendimento do edital, é isso que está lá escrito, né? Inclusive, eles fizeram questão, como também é do Cine Brasil, de colocar aqui o curso e o elemento formação de professor específico, para não deixar dúvida que é a licenciatura, de fato, que vai estar sendo avaliada, porque a gente sabe que alguns cursos a gente tem a versão licenciatura e a versão bacharelado. Então, aqui é a licenciatura que está sendo convocada. Bom, primeira coisa para a gente começar a pensar em questões, eu vou falar um pouquinho sobre o ENAD de uma forma geral, de licenciatura, e depois a gente foca nas questões dos itens. Mas eu preciso chamar a atenção de véspera, de antemão, da primeira coisa que a gente tem aí que observar e que é uma novidade. O ENAD das licenciaturas, dessa vez, da forma como está e da forma como está proposto, ele traz matrizes, né? Quando a gente acessa lá a página dos materiais em que está o edital, a portaria 610, que cria essa, 610 ou 611, não sei a ordem delas, mas uma cria esse ENAD da licenciatura, o outro diz quais são os cursos que vão fazer parte.
ela também tem as matrizes da prova do ENAD para cada licenciatura. A primeira coisa que a gente tem que observar é não vá direto na sua matriz específica. Eu coloquei aqui bastante material voltado para a pedagogia, mas mais por uma questão de facilitar vocês visualizarem o que eu quero mostrar. Podem fazer isso com quaisquer cursos que vocês venham a trabalhar e que seja o objeto de trabalho de vocês. Eu precisava materializar de alguma forma, por isso eu usei a pedagogia. Mas não adianta pegar lá só a matriz de referência voltada para a licenciatura em pedagogia, ver lá o que está sendo proposto para ser avaliado na prova do ENAD. Por quê? O ENAD vai ter uma parte de formação geral docente que vai ser comum a todas as licenciaturas. Existe uma matriz própria para isso. Então, nós vamos, todos os cursos de licenciatura, e aí eu estou falando especificamente para as licenciaturas mesmo, lembrar de sempre baixar a matriz de formação geral e a matriz específica do seu curso. Formação geral, não importa se é letra, se é biologia, se é matemática, se é pedagogia, qualquer curso de licenciatura vai passar pela mesma matriz. E os específicos vão baixar a sua. Nesses dois materiais, nessas duas matrizes, a gente vai achar lá o que o ENAD ou o INEP está dizendo que vai avaliar no seu curso, especificamente naquela edição do ENAD. Então, a primeira observação é isso. Eu fiz questão de printar uma apresentação que o INEP fez num webinário do ENAD das licenciaturas, que aconteceu dia 2/8, e que prometeram dia 9 fazer uma segunda edição, dia 15 fazer uma terceira edição, e salvo isso não está listado nem no YouTube, nem na página lá do INEP, não aconteceu ainda, tá? Porque eu revirei e eu não encontrei. Talvez eu tenha sido uma má pesquisadora e não tenha encontrado, mas eu não encontrei. Acredito que não tenha tido mesmo. Mas, na apresentação deles, para poder falar um pouquinho desse ENAD, da novidade do ENAD de licenciatura, mesmo porque o edital foi bem tardio, saiu no final de julho, isso faz a correria enorme da inscrição dos alunos, que é feita agora até dia 31 de agosto, tem um prazo para fazer a prévia, né, da inscrição, depois é só a parte de corrigir lá as inscrições e etc., mas uma coisa interessante, nessa apresentação lá do webinário do INEP, no INEP oficial, eles apontam o seguinte, que não é nada diferente que está no edital, mas eu fiz questão de printar porque é uma forma que eles mostraram e para a gente isso é importante. Pela primeira vez, o ENAD vai ter duas avaliações distintas e dois momentos distintos de avaliação. Primeiro, que todo mundo que está em licenciatura já deve estar muito ciente disso. Talvez eu tenha sabido até muito depois de vocês, por não estar na licenciatura. Eu comecei a me deparar com isso depois que eu comecei a estudar esse edital, esse material. Tinha ouvido algumas coisas a respeito em março, quando o INEP fez uma prévia, até saiu no site da ANUP, uma prévia das mudanças que estavam sendo projetadas para a questão da licenciatura, mais oficializada mesmo foi a partir do dia 20, ou algum dia posterior ao dia 20, quando sai o edital. A gente passa a ter agora uma avaliação teórica, que é uma prova, que é aquela prova clássica do ENAD, que a gente estava acostumado a ter, claro que com muita mudança, então nem é aquela prova mais, é uma outra prova, mas que eles estão chamando da avaliação teórica, AT. E passa a ter agora uma avaliação da prática, que é uma avaliação in loco, onde o estudante está fazendo a sua regência no estágio supervisionado. Então, nós passamos a ter a avaliação teórica, no dia da prova, lá no final de novembro, salvo engano, dia 24 de novembro desse ano, vai ser o dia da prova, o aluno vai fazer a prova e aquele aluno que está fazendo regência também tem que ser inscrito para avaliação prática, para fazer sua prova, vamos chamar aqui de prova do estágio, mas para quem está na fase de regência. E aqui eu vou fazer uma leitura minha de uma coisa importante. Há instituições que há mais fases de regência, que o aluno não faz só um estágio de regência. Talvez a pedagogia seja muito comum isso, porque faz anos iniciais e faz também a questão da educação infantil. E talvez esse aluno que tenha mais de uma regência para fazer, talvez ele esteja ali no 5º período,
fazendo a sua primeira regência, ele ainda vai ter que fazer uma outra regência no 8º período, talvez ele não precise ser inscrito pela instituição agora, já que é uma edição nova, que a gente está aprendendo muita coisa, e esse aluno ainda vai ter uma regência pela frente, o ENAD vai ser anual, talvez esse aluno possa ser inscrito. Esse que ainda tem uma fase de regência pela frente, talvez ele possa ser inscrito mais à frente. A questão é que ele vai ter que ser avaliado em algum momento da regência dele por essa avaliação prática. Até por isso o ENAD vai ser anual, para dar conta de todos os alunos que estão para concluir curso e que estão pleiteando aí se formar naquela área, né? Bom, isso já era uma questão previsível, desde o começo do ano tem uma discussão. Na verdade, há mais tempo o Senado tem discutido essa questão da formação de professores, da qualidade da prática, da qualidade da regência, se essa regência está ocorrendo mesmo, ou se ela está só no papel, ela é pro forma, alguma coisa assim. Mas esse ano, desde março para cá, essa discussão aumentou. Vocês que são da licenciatura talvez estejam anos-luz à frente do que eu sou capaz de falar a respeito disso, mas é algo que foi implementado. Se é bom ou se é ruim, a gente vai saber depois que acontecer e como é que vai acontecer. É algo que saculejou, com certeza, todos nós que trabalhamos na educação, especialmente para quem está e as instituições que têm licenciatura, né? Eu trouxe esse elemento só para a gente pensar, e tem uma fala que eu marquei nessa conversa, em algum momento, o presidente do INEP, lá, não é, o Palácio, ele fala que separar essa avaliação específica para a licenciatura visa separar claramente a formação do bacharelado das licenciaturas e a gente possa ter agora um ENAD vocacionado. É só um elemento que eu trouxe, porque é uma fala que chama a atenção, né? Um outro elemento importante para a gente pensar, nós teremos, então, 2 avaliações, teórica e prática, mas muita atenção a isso. Neste momento, nessa primeira edição, pelo menos essa de 2024, a nota para índice, aquele índice que compõe o índice do ENAD, que compõe o CPC, que compõe o IGC, o IDD, o índice vai vir da prova teórica. Então, por isso, até eu acho que é muito importante, mais do que nunca, a gente focar aí nessa questão dos itens, da elaboração dos itens, como que a gente pode trabalhar isso estrategicamente ao longo dos anos aí do curso, porque é aqui que ainda está a formação do índice. A prova do estágio vai ser uma prova diagnóstica mesmo, porque essa mudança enorme vai ter muita coisa para ser ajustada, arranjada, melhorada, aprendida, testada, e vai ser mais um diagnóstico mesmo aí para, inclusive, servir para poder aperfeiçoar o modelo para as edições futuras. É uma obrigação, mas ela não entra ainda no índice. Então, até separei no edital vários elementos aí que falam o que vai ser o diagnóstico e o que entra para o índice de fato. Aqui no índice, item 2.3, fala que esses elementos da prova vão contar para o índices, né, os indicadores da qualidade da educação superior, conforme a portaria lá 840, que falava da prova teórica, né? Inclusive, tem uma ressalva lá no item 3.7.3 do edital, um edital gigantesco, para quem teve o prazer de dar uma olhada, de analisar, tem gente que já deve estar se debruçando sobre ele há dias. Impresso, ele tem mais de 40 páginas, então é um manual, não é um edital, né? Um edital de 5, 6 páginas como os demais, 10 páginas no muito, esse tem 42, porque ele tinha muito o que ser falado, exatamente por causa dessa novidade da avaliação prática e por causa das mudanças da prova teórica. Ele ressalta o seguinte: o modelo de prova teórica do ENAD de licenciaturas adotará a metodologia de blocos incompletos balanceados. A gente vai falar muito rapidamente sobre isso, mas eu acho que é uma curiosidade interessante para a gente saber, para quem nunca ouviu falar, para viabilizar maior cobertura de matrizes de referência, testagem de itens para edição futura, por isso que eu disse a vocês, ele vai ser usado também para testar se o tipo de item ele é algo que dá para investir nele, se precisa ser aperfeiçoado, o que pode acontecer, comparabilidade entre edições e definição de padrões mínimos de desempenho. Essa avaliação diagnóstica é para também estabelecer o que vai ser considerado como a média, o que está acima da média, o que está abaixo da média. A adoção da metodologia
ensejará a divulgação de cadernos de prova e de gabaritos, itens públicos, somente após a conclusão da análise dos resultados, que é previsto lá para abril, nesse primeiro momento. Então, aqui a gente tem uma primeira mudança. O aluno, mesmo aquele que fica até o final da prova, geralmente quem ficava até meia hora antes do horário da prova terminar, podia sair com o caderno de prova, e a gente tinha acesso a essas questões via caderno de prova, que o aluno nos mostrava muitas vezes. Nesse edital, ele já é muito claro que o aluno só vai poder sair com o rascunho do gabarito, numa folha oficial que tem para o rascunho da prova, mas o caderno de prova não, e que esse caderno de prova, inclusive, vai ser liberado somente lá no final do processo, quando eles já estiverem fazendo esse processo de comparação, de testagem de itens, etc. Então, é algo que a gente precisa trabalhar com essa previsibilidade, assim, de saber que o caderno de prova não está, e a gente não vai ver essa questão tão cedo, como é que ela foi e como é que ela não foi. Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente já tem, com aqueles insights que a gente consegue ter, né? Isso aqui também eu tirei lá da fala do webinar do INEP, que é os elementos que eles estão descrevendo aqui como fazendo parte hoje do novo ENAD das licenciaturas. A prova teórica já existia, ela ganha uma nova cara, ela aumenta em 65% o número de questões, depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. O questionário do estudante, que também já tinha, pelo jeito ele vai se manter como era. O questionário de coordenador de curso também, que já existia e que se manterá, talvez eles tenham aí uma peculiaridade a mais por causa da questão da avaliação prática, mas isso é algo que a gente vai saber, não foram divulgados elementos ainda detalhados a respeito. Um questionário de avaliação prática que o estudante vai ter que preencher, se ele for fazer a prova prática, um instrumento de avaliação da prática pelo supervisor do estágio, porque pela primeira vez a gente tem no processo do ENAD, além dos professores do curso, uma figura externa que é apoio na licenciatura, que é o supervisor de estágio que está lá na escola, pública ou privada, mas que está lá na rede de ensino. Ele passa a fazer parte agora desse processo de avaliação do estudante, então ele vai ser alguém que vai fazer parte dessa composição da avaliação diagnóstica, dessa aula que o aluno vai dar, essa regência, que o edital diz que tem que ter pelo menos 1 hora, de prova prática, de regência, etc. e tal. O supervisor de estágio é esse que vai estar lá na escola, que é aquele que é cadastrado, que vai estar informado no sistema do EMEC lá direitinho, onde o INEP disser que tem que ser cadastrado, e aí a gente tem que saber se quem vai cadastrar ele vai ser o coordenador de curso, ou vai ser o orientador de estágio. Isso aí a gente ainda tem que aperfeiçoar e descobrir melhor como é. O que eu sei por enquanto é isso. E vai ter um questionário de avaliação prática, que o orientador de estágio dentro do curso de licenciatura vai preencher. Então, nós temos agora 3 atores trabalhando a parte prática. O estudante que está fazendo a regência e vai fazer a prova prática, o supervisor de estágio que está lá na escola, pública ou privada, que vai supervisionar aquele trabalho, aquela aula, aquela regência, e o orientador de estágio, que é aquele que acompanha o processo de estágio dentro da instituição. O INEP, inclusive, prevê uma remuneração ainda que modesta, para esse supervisor de estágio, tem lá um máximo, valor máximo, que inclusive mostra que provavelmente não vai poder passar de 10 alunos por supervisor pelo valor que vai ser pago, mas isso aí é algo que extrapola um pouco o que eu sei. Ainda da apresentação do webinar, só para a gente trabalhar aí com aquilo que ele nos informou e não criar, porque tem saído algumas informações bastante equivocadas a respeito desse novo ENAD, então eu quis me ater àquilo que a gente tem mesmo de oficial para evitar um pânico desnecessário e também uma desinformação, já que a gente tem tão pouco tempo aí para trabalhar e para pensar as estratégias que a gente precisa adotar. As mudanças na prova do ENAD das licenciaturas, de uma forma geral, estão aqui resumidas nesse slide, que é estabelecimento de matriz de referência para cada licenciatura e uma matriz de referência para a formação geral docente. Então, todos os cursos vão ter sua matriz de referência, que é para ser usada para saber quais são as competências que o aluno vai ser avaliado, qual o perfil do egresso que se espera que um aluno que fez esse curso está desenvolvendo, quais são as habilidades que vão ser avaliadas, quais são os objetos de conhecimento. Depois a gente vai falar com calma sobre cada coisa disso. A formação geral, que era um elemento clássico que desde sempre existiu no ENAD,
a prova prática, a prova do ENAD, que agora a gente chama de prova teórica, ela era composta de 40 questões, sendo 10 dessas questões sobre formação geral, né? Conhecimentos gerais dos alunos sobre cultura, economia, questões socioambientais, questão de direitos humanos, questões gerais sobre o contexto atual, etc. e tal. Essa prova de formação geral, ela sai da licenciatura. Não foi falado nada ainda sobre as demais graduações, se permanece ou não permanece, mas até o momento a gente não tem eliminação dela para as demais, então, para ano que vem, provavelmente formação geral deve ficar para os demais cursos, sai para a licenciatura. E na licenciatura, a gente passa a ter a formação geral docente, que é algo bastante condizente, então, até com a realidade do curso de licenciatura, né? De falar de formação geral docente, aqueles fundamentos gerais ali da formação docente, e a prova passa a ser, então, essa que era de formação geral, ela passa a ser formação geral docente, por isso que eu alertei a vocês que tem que prestar atenção nas duas matrizes, não só na específica do curso, mas na matriz de formação geral docente. Essa é uma mudança importante. O componente específico vai passar a ter, então, maior foco nas competências docentes do ensino da área, isso é algo que a gente precisa atentar, especialmente vocês da licenciatura. O ENAD, pelo que está escrito no edital e pela apresentação feita pelo INEP, não parece estar muito preocupado se você sabe trabalhar com um conteúdo de matemática específico em termos de resolução daquela questão matemática. Há uma proposta de observar se você sabe aquele conteúdo, sim, mas se você sabe ensinar aquele conteúdo. Então, o foco mais é na competência docente associada àquela área específica do que ao conteúdo específico em si. É uma mudança considerável, né? No lugar de você saber a questão matemática em si, você sabe essa questão, ok, mas eu quero saber se você sabe ensinar isso, né? Então, é uma mudança que eu acho que os cursos precisam, quando forem pensar, se forem pensar a elaboração de questões no estilo ENAD, quando estiver elaborando também, focar mais nessa questão da competência docente do que no conteúdo em si, para não ficar fazendo aquilo que se acha que é uma preparação, mas ser uma preparação equivocada. Aumento de questões por área, a gente vai falar isso daqui a pouco, a prova aumentou consideravelmente. Justamente por essa prova ter uma dimensão maior, com mais questões, ela aumentou mais ou menos 65%, 62,5% no número de questões, ela passou também a trabalhar com um dos itens, que era um item considerado um item mais rápido de resolução do que 2 outros itens que se trabalhava no ENAD. Então, aqui se afirma que a adoção do modelo de múltipla escolha, que é as questões fechadas, que você tem lá 5 opções, a gente vai falar melhor sobre elas, mas no modelo resposta única. Depois eu vou mostrar para vocês que esse resposta única ele tem variações, não é tão simples assim como muita gente quer que ele seja, porque a gente estaria enganado se fosse por aí. Mas, por exemplo, na licenciatura a gente não vai encontrar mais o tipo de questão clássica do ENAD, que é a asserção razão, que é uma questão que os alunos geralmente tem uma certa dificuldade maior para poder fazer, até entender como é que ela funciona, e de múltipla resposta. Mas isso não diz que os demais cursos não vão ter quando o ENAD 2025 vier. Então, por enquanto, o que a gente sabe é para a licenciatura, a prova está aumentada e, por causa disso, eles colocaram um tipo de itens que é mais adequado para esse tempo de prova agora, né? Uma outra mudança é o código alfanumérico, que vai vir no rascunho do cartão de prova. Isso foi inserido no ENAD passado, e é um recurso interessante para aquele aluno que precisa colar grau depois que ele faz a prova, e aí até sair aquela notícia de regularização do ENAD, que às vezes era lá em janeiro, etc. Para alguns alunos isso era até impedimento para poder, sei lá, fazer um concurso, alguma coisa, tomar posse de alguma coisa. Esse cartão alfanumérico, esse número que comprova a presença do aluno, ele tem uma forma que você valida ele. Eu não lembro se havia site, via plataforma lá de inscrição de aluno, mas que você consegue validar a presença do aluno e aí ele está regularizado por esse código alfanumérico. Isso é bom para o coordenador de curso em si.
A prova ela tem um acréscimo de 30 minutos no tempo de realização, deixa de ser 4 horas, passa a ser 4 horas e 30, mas ainda assim a gente vai ter que ter uma boa gestão de tempo, porque aumentou bastante o número de questões, mesmo eles tendo simplificado para uma questão que gasta menos tempo em tese, né? Sempre é em tese, porque não necessariamente o nosso aluno vai gastar menos tempo que isso. E uma coisa que eu já falei, nenhum aluno vai sair com o caderno de prova depois que fizer a prova, tá? Mesmo que ele fique até 4 horas, faltando 30 minutos para terminar a prova, ele só vai sair com o rascunho do cartão de resposta. Ele consegue sair com o gabarito, o rascunho do gabarito, esse código alfanumérico que está ali nas costas dele, mas não sai com o caderno de prova, justamente porque eles estão usando como diagnóstico, tá? Muito rapidamente, novo quadro de questões que a gente tem, né, para o ENAD, antes era, até 2021, né, formação geral 10 questões, que era aquela questão de geral sobre conhecimentos gerais, componente específico da área eram 20 questões, você dava 5 questões, no caso da licenciatura, né, específico para a área, e 5 questões para a questão de pedagogia, mais voltada à questão da prática docente em si. A partir de agora, a partir do modelo 2024, e aí é o próprio INEP que está falando isso, a gente passa a ter a prova de formação geral com 27 itens. A prova antes tinha 40 itens. A gente tem agora só de formação geral 27 itens. Mas vão ser avaliados 45, depois aplicados 45, depois eu explico isso por quê. E a prova de componente específico, lembrando que é componente específico voltado para a questão docente, né? Vão ser 36 itens, total de 63 itens de questão objetiva, e mais uma questão discursiva, que também tem uma novidade aí prevista, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. O modelo, eu vou até passar aqui para esse rascunho, que era uma apresentação que o INEP fez lá para a ANUP em março desse ano, e por isso que eu disse que algumas coisas já estavam previstas de acontecer, só a gente não sabia detalhe como seria operacionalizado, mas algumas coisas já estavam antecipando, que é mudar a metodologia do ENAD, assim, para esse ENAD anual das licenciaturas, pelo menos, ele passa a ter a mesma metodologia que o SAEB usa, que são os blocos incompletos balanceados, que é o seguinte, só traduzindo aqui, tem uma escrita aqui, a caneta feita à parte, que é para poder mostrar como eles previam e como ficou de fato, né? A ideia é que eles apliquem 50 itens no total sobre formação docente e 60 itens no total sobre formação específica. Na verdade, acabou que a gente teve uma mudança e se tornou um lugar de 110, 105 itens. Mas eu acabei de falar que a prova vai ter 63 itens e mais uma questão discursiva. Como que é isso? Esses blocos incompletos balanceados significa que a gente vai ter cadernos de provas que vão ser compostos por blocos de questões. E o caderno de prova em si vai ter 63 questões objetivas, mais uma discursiva. Mas não vão ser as mesmas questões para todos os alunos. Eles vão compor blocos distintos por área, e cada caderno é composto por um número específico desses blocos. E a gente sabe que o aluno... por exemplo, a Rita, de um curso X lá da sala tal, pegou o caderno amarelo. Ela tinha as questões tais, 63 questões, mais uma discursiva, mas a Ana pegou o caderno verde, ela também vai ter 63 questões, mas algumas questões ali não vão ser as mesmas, porque cada bloco é composto, cada caderno é composto por um número de blocos, e esses blocos têm lá suas etiquetas que mostram, vai ser 5 questões daqui, 5 questões dali, esse é o grupo de questão A, esse é o grupo de questão 2, esse é o grupo de questão 3, cada um deles tem lá esse grupo. E no final da história vão estar sendo testados 105 itens, avaliados 105 itens, o bloco de formação geral, cada um no lugar de 10 vai ter 9 questões, por isso que deu 27 no total, vão ser vão ser 3 blocos, e o de formação específica vão ter 12 questões cada um, vão ser 3 blocos, 36 questões. Essa é uma metodologia estatística que tem todo um padrão para ser feito, para a gente não ter pesos e medidas diferentes, por isso que teve que ser um único tipo de
de questão para elas todas, no lugar de ter 3 variações, para a gente ter aí algo parametrando essa história, mas que no final da história eles vão conseguir avaliar um número muito grande de questões, né? No total vão ser 105 itens e não 63 ou 64 itens que vão ser avaliados. Isso vai permitir aí que eles façam inúmeras análises e inclusive testar itens para a próxima edição. Pena que a gente não vai ter acesso a esse caderno antes, mas em abril do ano que vem, segundo o edital, a gente vai estar. Então, a próxima edição do ENAD já é interessante a gente pegar esse caderno e trabalhar, mas ele não vai vir, esse caderno, com as questões que foram testadas e que não vão ser divulgadas porque elas vão ser reservadas para a próxima prova, né? Então, a gente tem aí quase, dá para saber uma questão que vem no futuro, mas não vai ser divulgada aí para a gente saber. Agora sim, vamos direcionar um pouquinho mais a nossa conversa. Eu espero não estar sendo rápida demais, na verdade, porque a gente tem muita coisa para conversar e eu fico com medo de me alongar em cada questão e, de repente, não chegar ao que a gente precisa de fato, que é o foco aqui da nossa conversa. Quando a gente está pensando em item do ENAD, a primeira coisa que a gente precisa ter como parâmetro, e aí não importa se é licenciatura ou qualquer outra graduação, bacharelado, tecnólogo, tanto faz, é bom que a gente saiba que quando se elabora um item do ENAD é igual questão, tá? Quando se elabora um item do ENAD ou uma questão do ENAD, a matriz que serve de encomenda para esse item, para todas as pessoas que façam parte do Banco Nacional de Itens, talvez alguns de vocês que estão aqui assistindo ou que venham assistir, inclusive, faz parte, tá, nesse processo, e se fosse, você assinou lá um termo de confiabilidade, e de não poder divulgar confidencialidade e não vai poder divulgar algumas coisas, mas isso aqui é uma informação pública, então não faz diferença assim, ser divulgado ou não ser divulgado. Quando o item é encomendado, ele tem uma matriz tridimensional, que é similar a essa que eu copiei aqui, que eu dei uma arranjada para ficar mais clara para vocês. Que é o seguinte, o curso, quando a gente pega a matriz de referência, ou a gente pega o edital do ENAD e a parte que é específica para o curso que vai ser avaliado, por exemplo, o curso em que eu trabalho na instituição, vem lá qual é o perfil, vem 5, 6, 7 informações sobre o perfil que se deseja que o graduando naquele curso desenvolva ao longo do curso e que saia daquele curso com aquele perfil desenvolvido, um perfil formado ao longo do curso. São 5, 6, 7 perfis de uma forma geral. A matriz da encomenda sempre vai trabalhar com um desse perfil, vai trabalhar com o elemento competência ou competências, que vão ser avaliados, então você tem lá na matriz uma lista de competências, tanto na matriz que a gente vai ter agora, as matrizes de referência, quando sai o edital normal, com o material específico para o curso, sempre sai quais são as competências e habilidades que vão ser avaliadas. Dessa vez, a gente tem até um avanço muito grande, porque existe uma confusão entre competência e habilidade, uma coisa considerável nos editais, e dessa vez a gente teve mesmo uma alocação bastante decente do que é uma competência e o que é uma habilidade ali dentro que vai ter sendo avaliado. Depois a gente trabalha isso no momento certo. Mas só para entender, então eu tenho um perfil que eu traço, olha, eu quero trabalhar esse perfil 1, que é, imagina lá, que é o desenvolvimento, que é um aluno que tem perspectiva crítica, não sei o que do que lá mais, ou um comprometimento ético, não sei o que do que lá mais. Então, esse é o perfil que eu vou trabalhar. Eu vou pegar aquela competência que eu quero também investigar. Então, imagina que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10 competências, não importa, mas imagina que eu tenha lá 3 competências, 4 competências. Vou pegar aquela competência, então eu quero analisar esse perfil. Dentro desse perfil, eu quero analisar se o aluno desenvolveu essa competência e como que eu vou verificar essa competência. Aí eu vou analisar um objeto do conhecimento. Objeto do conhecimento para o ENAD é a mesma coisa do que a gente chama de conteúdo, né? No ENAD vai falar de objeto de conhecimento justamente por causa dessa ideia de cruzamento entre perfil e competência e habilidade. A gente tem ali um objeto de conhecimento, porque ele passa a ser um meio para eu verificar se o aluno tem aquela habilidade, aquela competência, e se ela pertence, se a questão foi bem desenvolvida,
está ali dentro daquele perfil. Então, eu consigo ver um conjunto de coisas por ali, ou deveria conseguir ver um conjunto de coisas por ali. Então, o item vai ser sempre o seguinte: um objeto de conhecimento. Esse objeto de conhecimento, os editais trazem quais são os objetos de conhecimento que vão ser trabalhados. Então, o primeiro lugar que a gente vai é observar esses objetos de conhecimento que estão declarados nos editais. Tá? Nesse ano, a gente tem objeto de conhecimento declarado na matriz de formação geral e a gente tem objetos de conhecimento declarados na matriz específica de cada curso de licenciatura. Então, muita atenção, porque tem que somar os dois, não é só um ou outro. Tá? A gente vai pegar esse objeto de conhecimento, nós vamos desenvolver uma questão, um item, para avaliar aquilo associado àquela competência e àquele perfil. A gente ainda tem que pensar o seguinte: o ENAD trabalha com uma classificação de itens que vai de fácil, passa por média ou mediano, moderado, até difícil. Então, é algo que, inclusive, não só a encomenda, como nos documentos do ENAD isso é declarado. Então, a gente tem questão fácil, mediana e difícil. Né? Quando o item é encomendado, ele é encomendado justamente com essa tridimensionalidade, com essa especificidade. Esse item vai trabalhar esse objeto de conhecimento 5 dentro dessa competência para verificar se está agregado a esse perfil e se ele é para elaborar ele de forma de nível de dificuldade mediano. E ainda vem se o item vai ser objetivo ou se ele vai ser discursivo. Tá? Como que a gente vai saber se um item é difícil, se ele é mediano, se ele é fácil? Para isso, a gente usa um recurso que é o mais comum da gente se valer dele, porque é o que a gente tem como elemento. Em algumas encomendas, inclusive, vem especificado que, além de toda essa categorização de essa competência 3, é dentro desse perfil 1, são dois objetos de conhecimento que vão ter que conversar entre si, é o objeto de conhecimento 3 e o 15. Esse item vai ser considerado, tem que ser elaborado dentro daquilo que se chama que se classifica como um item de dificuldade difícil. É uma questão discursiva e vai ter que envolver uma tabela. Isso é sempre a encomenda, esses elementos todos que a gente tem que pensar. Essa tridimensionalidade de objeto de conhecimento, perfil e competência, e a característica ou os qualificadores da questão, como sendo fácil, difícil, moderado, se é discursiva e se tem algum elemento a respeito disso. Né? Segundo os documentos do ENAD, que são liberados pelo INEP, e aí eu estou pegando o guia de elaboração de itens mais recente que eu tenho acesso, que é o de 2023, que é até muito difícil achar esses guias. Na verdade, eu acho que esses guias, quando a gente encontra por aí, eles vazaram de algum lugar, de alguém que participou lá do processo de capacitação para elaboração de itens, porque esses guias raramente aparecem. Né? Deveriam ser divulgados anualmente, mas eles raramente aparecem. A gente tem uns 3 ou 4 aí, salta um tempão aí para aparecer um outro. Mas nós temos um mais recente, que é de 2023, que é bom para a gente ter um parâmetro sobre algumas coisas importantes. O que o ENAD considera quando ele encomenda a questão como sendo perfil do aluno? É a característica, ou conjunto de característica do perfil profissional que aquele estudante deve desenvolver ao longo da graduação e que o egresso deve apresentar. Competência, existe uma grande, talvez não para a pedagogia, talvez não para várias licenciaturas, mas como a gente está falando aqui de uma forma geral para várias graduações, não só para a licenciatura, existe uma confusão considerável, né, com relação à competência, o que é, o que não é competência. O ENAD, para os elaboradores, especificamente nesse guia, que é o mais recente, também a gente acha isso em outros documentos do ENAD, do INEP voltado para o ENAD, considera a competência como a mobilização intencional de recursos, tais como conhecimentos, saberes, escolhas éticas, estéticas, habilidade, postura, resultado da integração entre um saber e um contexto. Então, não basta só a competência pura, mas você tem que verificar se o aluno consegue mostrar aquela competência naquele contexto específico que a questão criou para ele, tá? E a gente depois fala o que é recurso. Objeto de conhecimento, que é um outro item que lá na matriz de encomenda aparece, são elementos específicos do conteúdo curricular necessários à resolução dos problemas característicos da área avaliada ou os conteúdos
que as matrizes curriculares apresentam de uma forma geral, tá? Nível de dificuldade, fácil, mediano e difícil, está inclusive nesse guia de elaboração e revisão de itens, só para vocês verem que eu não estou inventando essa questão do nível de dificuldade, de fato, quando é encomendado essa classificação, esse qualificador aparece. O tipo de item, se ele é múltipla escolha, ou seja, se é um item de questão objetiva, se ele é discursivo, e a informação complementar, que é você recomenda especificamente que aquela questão tenha tabela, gráfico, figura, desenho, etc. e tal, tá? Além do texto base, isso aqui é um elemento obrigatório. Coloquei aqui umas definições importantes, nem vou passar por todas elas, é só porque uma delas me interessa, duas delas me interessam, que é do Gerard Scalon, que está lá no livro maravilhoso, Avaliação de Aprendizagem no Abordagem de Competência. Aprendi demais nesse livro sobre essa questão, não só para a ENAD, mas para outras avaliações, que é a ideia de mobilizar. Competência tem sempre essa ideia de mobilizar, mas que o Scalon vai nos ensinar que mobilizar é mais do que o reflexo e do automatismo, é intencional, é acionar, é reunir. Então, competência é uma coisa que você aciona porque você deseja resolver aquilo e você busca os recursos que você construiu ao longo da sua formação, ou pela sua vivência profissional, ou pela sua experiência de mundo, ou na conversa entre todas elas, que você mobiliza para resolver a situação, problema. E recurso são aqueles constituídos por todos os saberes, os conhecimentos, as informações, a experiência adquirida, o saber fazer, que são as habilidades, o saber agir, o saber ser, que tem a ver com a atitude, com a postura, com a escolha, etc. e tal. Tá? Basicamente, o que a gente vê é o seguinte. Por exemplo, eu peguei lá no relatório de síntese da área de pedagogia, referente ao ENAD 2021, e aí eu chamo a atenção de vocês que estão no NDE, que estão na coordenação dos cursos, para usar mais o relatório de síntese da área. Ele traz informações muito interessantes, inclusive a matriz da prova inteira que foi aplicada para o aluno, para a gente ver lá, por exemplo, quais eram os perfis que foram avaliados em cada questão, qual competência foi cobrada, quais objetos de conhecimento, inclusive para a gente voltar para a questão e entender o que eles queriam com essa questão. Tá? Eu peguei aqui a questão 33 do ENAD de Pedagogia de 2021, e lá a encomenda era o seguinte: e isso só sai no relatório de síntese diária, não sai naquele relatório que vem do curso, com o número de acerto dos estudantes, cada questão, como que cada estudante respondeu as questões, etc. Nada, a gente só acha isso no relatório de síntese diária. E foi uma coisa que eu fui descobrir sobre a ENAD muito depois de várias pesquisas, assim, porque hoje eu acho que é muito mais conhecido esse relatório de síntese diária, mas, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com a ENAD, eu sequer fazia ideia que existia um relatório de síntese diária e que lá no final tinha a matriz, a encomenda, como foi feito, com todas as questões, o que foi encomendado em cada um. Então, hoje, eu sempre alerto, busque esse relatório de síntese diária, porque ele pode te ajudar. Até vou mostrar a vocês uma coisa aqui, para quem gosta de trabalhar aí com estratégias, para o ENAD, dentro dos cursos, tem uma coisa interessante que a gente pode usar. Essa questão 33, que a gente não vai ler ela aqui agora, porque não é o caso, mas ela tinha uma encomenda de um perfil, que era o perfil ético envolvido com a construção de sociedade includente. Eu negritei aqui aquilo que era focado na questão de fato, voltado para necessidades especiais, então era um perfil ético envolvido com a construção de uma sociedade includente, e a preparação aqui voltada para a questão das necessidades especiais. A competência que foi avaliada é aquela competência que estava declarada lá no material do curso de pedagogia, que é integrar as abordagens de conhecimento pedagógico que fundamentam o processo educativo, e aí eu foquei a questão da educação especial, porque a questão é sobre isso. A gente poderia ter um foco na educação infantil, um foco no ensino fundamental, um foco na educação de jovens e adultos, mas essa especificamente é um foco na educação especial, que se casa com o perfil aqui de ética envolvido na construção de sociedade includente, de necessidades especiais aqui voltadas. E o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo trabalhado, era cultura surda e Libras. Então, a gente vai ter uma questão que tem um texto base que vai voltar para a língua brasileira de sinais e vai falar do decreto 5.626 de 2005. Nós temos aqui um enunciado que traz algumas afirmações que a gente tem que avaliar se é falsa ou verdadeira aqui, que estão dentro desse contexto
que analisa essa competência, e a gente tem que marcar aqui quais dessas aqui estão certas dela, aqui na nossa opção. Então, é muito mais fácil a gente olhar para a questão, se a gente pegar o relatório de síntese para quem trabalha, por exemplo, e quer ensinar, num primeiro momento, a aprender a elaborar os itens, não é só o tipo e o estilo do item, é aprender a pensar o item dentro desse contexto de perfil, competência e objeto de conhecimento. E aí a gente tendo algumas questões que operacionalizaram isso e que foram declarados num documento oficial do ENAD, do relatório de síntese da área, que era essa encomenda, e essa foi a questão escolhida para aquela encomenda, a gente tem aí uma segurança de aprender como é que faz esse processo. Eu acho isso bastante salutar e acho que é interessante que todos prestem muita atenção nessa questão. Eu disse, então, que nós vamos ter que trabalhar, para quem estiver aí na licenciatura, com duas matrizes. Eu trouxe aqui só a título de exemplo quais são os perfis da formação geral docente, que, por coincidência, está igual ao perfil de formação específico de todas as 4 ou 5 matrizes que eu olhei de licenciatura. Eu não olhei todas, porque são várias matrizes para vários cursos, mas 4 ou 5 estão coincidentes. Então, há uma chance desse perfil aqui ter sido repetido em todas as matrizes. Então, muita atenção a isso, porque, se for, facilita, né? Porque tanto o perfil da formação docente como o perfil específico, pensando em matrizes, estão coincidentes. Mas, se não for, verifica aí se tem duas, e aí tem que trabalhar os dois perfis. Nós temos na portaria do número 257 aí, que é o perfil de formação geral docente, que, por coincidência, para mim, pelo menos nas 4 que eu consultei, coincidiu com o específico dos cursos que eu analisei. 6 perfis, que é: o aluno é responsável, comprometido com princípios éticos, estéticos, políticos. O aluno é reflexivo, desenvolveu, né, uma postura reflexiva, investigativa e científica. O aluno é competente nas abordagens didático-pedagógicas, com domínio de conteúdos específicos e fundamentos teóricos, metodológicos, por aí vai. O aluno é comprometido com a democratização de acesso à educação de qualidade, enfrentamento das desigualdades e injustiças sociais. O aluno é comprometido com o respeito às diferenças, diversidade ambiental e ecológica, vários tipos de diversidade. O aluno é crítico, colaborativo e propositivo na organização e na gestão do trabalho pedagógico e das instituições educativas, e por aí vai. Ou seja, é aquele perfil que a graduação, de uma forma geral, indiferente de ser uma licenciatura, ela trabalha. Claro que há elementos muito voltados para a licenciatura, mas é um perfil que não tem nada de muito muito difícil de ser desenvolvido ao longo da graduação, se essa graduação de fato trabalhou aquilo que precisava trabalhar. Mas esse é um elemento que a gente vai usar para a elaboração de questões. E o outro elemento são as competências e habilidades declaradas. Eu adiantei previamente para vocês que a primeira edição do ENAD, pelo menos que eu observo isso, e vira e mexe eu tenho que voltar aos editais para olhar quando eu vou falar em alguma instituição, ou mesmo para quando eu vou trabalhar na minha instituição, é a primeira vez que eu vejo separado a competência com suas habilidades correspondentes. Isso, para mim, é um alívio imenso, né? Porque eu sempre colocava competência / habilidade, porque a gente nunca sabe se aquilo o ENAD está considerando competência ou habilidade, ou só habilidade. Mas se avalia isso aqui tudo. Então, na formação geral docente, nós temos lá 3 competências, que não cabe aqui a gente ler essas 3 competências só mesmo. Até já organizei no material, caso vocês queiram. Eu sei que a licenciatura tem muito pepino aí para pensar, com a questão da prova prática, que a gente não tem como abordar aqui hoje. Claro, a intenção é pensar em elaboração de itens, então é a prova teórica que nos interessa. Falei alguma coisa da prova prática, porque não tinha como não mostrar essa novidade. Seria até, né, uma questão de descontextualizar a nossa conversa aqui agora, mas uma questão importante da gente verificar é observar as competências e as habilidades. Quando a gente vai elaborando as questões, a gente pode pegar logo as habilidades para trabalhar, porque se a gente está trabalhando uma dessas habilidades, a gente está dentro de algum aspecto da competência. Se vocês observarem aqui, eu grifei elementos especiais da competência como um todo, porque ao grifar,
a gente foca num elemento daquela competência, é como se a gente estivesse separando ali uma habilidade. Aqui é a mesma história, a gente tem as habilidades já separadas, tá? E talvez dê até para subdividir algumas habilidades que estão ali declaradas, etc. e tal. Não sei se é o caso, nem sei se seria leviano fazer isso, mas talvez algumas sejam muito extensas, que caiba ali um detalhamento específico. Por exemplo, essa aqui, integrar diferentes conhecimentos e perspectivas para analisar, solucionar e avaliar problemas da realidade social, da realidade política e cultural. Talvez eu possa focar na realidade cultural, talvez eu possa focar na realidade social, talvez eu possa focar na realidade política, e ainda assim trabalhar aquele elemento que está dentro da competência aqui analisada. Então, o mais importante aqui é pensar, pela primeira vez o ENAD trouxe a competência específica e suas habilidades. Então, a gente tem para a competência 2, 5 habilidades, para a competência 3, a gente tem 5 habilidades, para a competência 1, a gente tem 5 habilidades. E vai ter a mesma coisa em relação à específica do curso. Aquela é a formação geral, e essa é a específica do curso. Eu peguei aqui, como eu disse a vocês, vou trabalhar muita coisa voltada com os exemplos da pedagogia, mas não quer dizer que não possa ser transposta a mesma ideia para qualquer licenciatura, só porque eu precisava materializar e para não ficar pulando entre uma prova e outra, e isso eu talvez me fizesse dar menos qualidade, a profundidade daquilo que eu conseguiria analisar. Então, eu foquei na pedagogia, até porque a conversa inicial tinha sido com o curso de pedagogia. Bom, na pedagogia tem especificamente para o curso de pedagogia duas competências e algumas habilidades, são 12 habilidades no total, 6 competências, 6 habilidades para a competência 1, mais 6 habilidades para a competência 2. Então, quando a gente for elaborar itens, a gente pode pensar o conteúdo, sim, que é o objeto de conhecimento, mas sempre lembrar, o objeto de conhecimento vai ter que estar associado a uma habilidade e a um perfil, né? Ou a uma competência e a um perfil. Então, existe um contexto que a gente precisa usar. E é por isso que o texto base ele é tão necessário para as questões do ENAD, porque esse texto base ajuda a criar esse contexto para a gente analisar perfil, competência, etc. Tá? Outra questão importante é os objetos de conhecimento ou os conteúdos que vão ser analisados pelo ENAD, eles são declarados dentro dos editais. A gente tem a portaria 257, por exemplo, que fala quais são os conteúdos ou os objetos de conhecimento que vão ser analisados dentro de formação geral docente. A gente tem aqui vários conteúdos, 24 conteúdos aqui sendo analisados ou sendo propostos para análise. Se a gente pegar específica matriz de pedagogia, a gente vai ter, além desses de formação geral, nós vamos ter mais 18 itens ou 18 objetos de conhecimento que podem ser objetos das questões que vão ser analisadas. Lembrando que a gente tinha 40 questões no total, sendo 30 específicas e 10 de formação geral, então 30 questões sobre conhecimento específico. Agora a gente vai ter questões. A parte de formação geral vai trabalhar com esses elementos, e a parte de formação específica ou componente específico vai trabalhar com esses elementos ou objetos de conteúdo. Então, sempre lembrar, não adianta a gente tentar dissociar, vou trabalhar só, vou dar um foco só em formação geral docente, vou dar um foco só para pedagogia, ou só para letras, ou só para biologia. São os dois. Tem que lembrar que a prova vai ter um conjunto de questões com 27 questões de formação geral, mais 36 de componente específico, então a gente tem ali um equilíbrio entre o número de questões. Eu ainda não sei se a questão discursiva vai ser do componente específico ou se vai ser de formação geral, não está claro no edital isso ainda, só sabe que vai ter uma questão discursiva, tá? Um elemento que até no livro que eu escrevi sobre o estilo ENAD, e que eu disse a vocês que eu fiz mais como uma ampliação daquilo que eu já fiz e que eu disponibilizei lá na internet, na Academia Edu, só porque eu precisava de um pouco mais de espaço para sistematizar isso, e a gente tem tão pouco material sobre o ENAD aí divulgado, eu acabei me empolgando e colocando dentro do livro. Mas uma coisa que eu chamo a atenção e que eu acho que quem está pensando estrategicamente a questão do ENAD, ou quer começar essa sensibilização e essa reflexão dos docentes e dos coordenadores sobre o ENAD, precisa considerar, tem uma coisa que a gente pode fazer e que talvez nos ajude a ter elementos aí interessantes para trabalhar
as questões de componentes específicos, que é, lá no relatório de síntese diária, que eu disse a vocês que eu acho que os cursos precisam usar mais, se apoiar mais nele, porque lá no final, pelo menos, nem que seja para abrir lá as encomendas e ver sobre cada questão qual era a competência que estava sendo analisada, quais eram os objetos de conhecimento, qual era o perfil daquela questão, até para a gente entender a questão dentro do contexto que ela foi pensada. Se a gente pegar lá, tem o perfil, o recurso, que é a competência, e o OC, que é o objeto de conhecimento. Se a gente pegar os objetos de conhecimento, isolar, fizer uma listagem, por exemplo, pega a prova de... Vamos pensar aí na pedagogia, fez prova em 2014, 2017, por causa da pandemia, 2022. Se a gente isolar os objetos de conhecimento das 30 questões do componente específico de 2014, os objetos de conhecimento dos 30 componentes de objetos de conhecimento do componente específico de 2017 fizeram o mesmo com 2022, a gente forma um banco de objetos de conhecimento que foram cobrados nas outras provas em objetos de conhecimento, que pode nos dar uma certa tendência daquilo que é mais comum de ser verificado como objeto de conhecimento no ENAD. Isso serve para qualquer curso de graduação. Eu faço isso muito quando eu penso na preparação dos alunos do direito, porque eu sempre vejo uma tendência, assim, e é aquela tendência que a gente tenta, às vezes, porque você tem que fazer uma preparação de todas as turmas, de uma forma geral, ao longo do curso, porque senão não funciona muito, essa coisa de última hora nem sempre dá um bom resultado, mas para aquela turma específica que vai fazer, às vezes, ou para aqueles alunos que faz, naquela conversa que a gente vai esclarecer mais sobre a NAD, muitas vezes eu mostro, olha, é mais comum ser cobrado isso aqui, ser cobrado isso, etc. e tal, até para o aluno ter uma noção do que ele pode encontrar lá na prova. E para os cursos que têm mais uma estrutura e que faz todo um processo aí voltado para o ENAD, você pode, inclusive, formular esses itens também de forma a abarcar esses conteúdos que tendem a ser mais comuns. Eu fiz só para vocês terem uma ideia do que eu faço, e aí eu fiz esse levantamento, que é um pouco trabalhoso, mas nada demais de ser feito. Uma NDE consegue fazer isso, de repente alguns professores que possam formar em uma comissão para fazer. Eu peguei do curso de pedagogia, as provas de 2014, 2017 e 2021, e isolei todos os objetos de conhecimento que foram cobrados. Até no final do material eu coloquei todos eles listados e qual era o teor que se cobrava a respeito. Não vou mostrar aqui, porque senão vai ficar isso aqui, sabe-se lá para que dia esse curso vai terminar. Espero não estar sendo um tormento na vida de vocês, falando demais. Mas eu isolei só para poder mostrar para vocês o seguinte. A gente tem alguns objetos de conhecimento que são mais recorrentes. Por exemplo, para o curso de pedagogia, planejamento, organização e gestão democrática educacional no espaço escolar ou não escolar, apareceu 15 vezes nessas 3 edições. Um outro objeto, planejamento, avaliação do ensino, da aprendizagem do sistema educacional, apareceu 14 vezes. Em alguns até coloquei um ou aqui, porque de repente o objeto de conhecimento numa prova estava escrito de um jeito, numa outra prova estava de outro, porque isso varia conforme o edital, mas o teor era o mesmo. Então, eu montei aqui só para vocês verem, porque é algo que eu acho que quem trabalha com o ENAD, quem está pensando em pensar o ENAD mais estrategicamente, de repente pode usar como uma ferramenta interessante para o curso, né? Para a coordenação ter esse elemento em mão pode ajudar muito. Aí eu montei aqui um gráficozinho só para poder mostrar para vocês, olha, alguns temas, alguns objetos de conhecimento são muito mais recorrentes que outros. Aqui eu só considerei aqueles que tinham pelo menos 2 ocorrências. Aqui eu fiz, inclusive, em cada edição, como é que eles aparecem, somei e montei aqui. Isso é importante, porque, especialmente agora que vai mudar muito, que a gente tem uma prova que é mais extensa, onde que a gente foca os nossos esforços? A gente tem aí, claro, objetos de conhecimentos novos que vão ver aí na matriz, talvez tenha, com certeza, a gente tem uma área de formação geral docente que apareceu, que vai substituir formação geral, mas a gente já tem nesses elementos, se a gente fizer aí um consolidado dos objetos de conhecimento das últimas provas que a gente possa trabalhar,
a gente consegue ter uma tendência até para a gente se tranquilizar e saber, olha, o curso já trabalha bastante esses elementos aqui que são mais cobrados. Então, a gente respira um pouco mais e pode focar naquilo que talvez a gente não tenha trabalhado tanto ao longo do curso e que a gente possa aí pensar na elaboração dos itens voltados para eles de repente, tá? Quando a gente tenta dimensionar ou qualificar as questões como fácil, difícil ou moderada ou de média dificuldade, um dos recursos mais amplamente usados é a taxonomia de Bloom, especialmente a versão revisada. Eu não vou me aprofundar sobre ela com ninguém, mas porque quem é da licenciatura me dá um show a respeito da taxonomia de Bloom. A gente vai fazer um uso bastante utilitário dela, voltado para aquilo que é interessante para a gente tirar um pouquinho da subjetividade da classificação dos objetivos e das habilidades, né? Eu montei um quadrinho com os verbos que são mais comuns de serem enquadrados em cada uma das habilidades, das 6 habilidades que a taxonomia de Bloom, na versão revisada aí pós-2001, costuma considerar. Né? Nós temos habilidades que podem ser consideradas da ordem do recordar, que são aquelas habilidades que têm a ver com lembrar, memorizar, etc. E tal. Então, tem um conjunto de verbos que, quando são usados nas questões, provavelmente eles estão avaliando esse tipo de habilidade. Né? Eu digo provavelmente porque o contexto pode fazer uma mudança, depois, inclusive, eu posso mostrar isso a vocês. Nós temos um conjunto de habilidades que pode ser agrupado dentro aí de uma categoria do compreender, que é aquilo que eu preciso interpretar, entender um pouco melhor, entender as relações. Então, eu estou aí na ordem do compreender. Eu tenho um conjunto de habilidades que é voltado para eu não só ter aprendido a respeito de algo, mas eu conseguir aplicar aquilo a uma situação, a um caso, a uma resolução de um problema de fato. Então, eu tenho aí elementos como intervir, praticar, resolver, etc., que são da ordem do aplicar. Eu tenho também situações em que não basta que eu compreenda, que eu entenda, que eu aplique, mas a intenção é que eu consiga fazer uma divisão daquele elemento que eu estou trabalhando em partes para eu verificar a miúdo aquele elemento, para verificar seus componentes, para verificar como é que ele funciona, para eu conseguir estabelecer comparações, etc. E aí eu estou na ordem na categoria do analisar, mas eu também tenho as habilidades que eu vou estar na categoria do avaliar, que é quando eu julgo alguma coisa, eu verifico se aquilo é pertinente, se aquilo atende às necessidades que eram previstas, se aquilo resolve um problema, e aí eu estou na habilidade, na categoria de habilidades do avaliar, e eu tenho as habilidades que são voltadas por criar, né, no projetar, no prototipar, etc., que é mais voltado para o criar. A única coisa que eu aprendi, e acredito que seja interessante a gente olhar, é que a taxonomia de Bloom ela não pode ser vista como uma hierarquia do tipo, eu primeiro preciso memorizar uma coisa para depois eu aplicar, para depois eu avaliar. Muitas vezes elas são intercambiáveis. Para quem tem aí, trabalha numa instituição, ou tem uma dinâmica de aula que tenta fazer uma aula muitas vezes mais dinâmica, até hoje, né, se fala muito em metodologia ativa, muitas vezes a gente parte de uma aplicação para depois desenvolver todo um processo de compreensão sobre o porquê que deu certo, porquê que não deu certo, porquê que é assim, como é que funciona. Depois a gente conceitua e aí a gente vai numa ordem, às vezes, muitas vezes diferenciada. Mas o que nós precisamos para a elaboração de itens são os verbos, porque eles compõem o enunciado na parte do comando, e aqui eu tentei dar uma organizada nesses verbos, só mesmo para facilitar, mas é mais para quem não é da licenciatura, porque eu acredito que as licenciaturas têm um domínio amplo aí sobre a taxonomia de Bloom, mas de toda forma, se for um conjunto de professores trabalhando, talvez possa usar até essa relação dos verbos como está, para que a gente não tenha, para a gente conseguir aí padronizar alguma coisa, né? Bom, e eu não falei o mais importante, né? Segundo essa taxonomia do Bloom, a gente teria habilidades que são mais complexas e habilidades que são menos complexas. De uma forma geral, alguns consideram que recordar e compreender é mais fácil, que aplicar e analisar é mediano e que avaliar e criar é difícil. As instituições podem estabelecer isso. De uma forma geral,
o ENAD parece, pelo que eu já andei analisando em algumas oportunidades, que o ENAD considera recordar como fácil, compreender, aplicar e analisar como mediano e avaliar e criar como difícil, tá? Então, se a gente quiser ir, até porque, para quem está em sala de aula, sabe que muitas vezes para o aluno interpretar uma coisa é uma dificuldade enorme, então não é uma coisa tão fácil assim. Então, só para a gente ter aí como um parâmetro, eu, particularmente, quando eu estou trabalhando, pensando no ENAD, eu considero recordar como fácil e considero avaliar e criar como difícil, já que a gente tem que qualificar as questões, tá? Então, é uma coisa para vocês. Só tem que tomar o cuidado seguinte, os verbos, eles podem ter sentidos diferentes conforme o contexto que eu criar. Então, sempre pensa no sentido global. Por exemplo, discorra sobre a importância da leitura para o desenvolvimento infantil. Aqui é mais a ideia, olha, você aprendeu o conceito, aprendeu sobre a importância de leitura, etc., vai falar sobre ele, vai apresentar sobre ele, etc. Nessa segunda vez que ocorre o discorra sobre os desafios e oportunidades, a inclusão de alunos com deficiência no ensino superior, considerando as diferentes perspectivas e impactos sociais. Vejam que aqui eu tenho um desmembramento que me faz não só ter que pensar aí a importância de alguma coisa ou pensar sobre aquilo, mas conseguir relacionar com o que está precisando, né? Que é a questão de considerando as diferentes perspectivas e impactos. Aqui eu tenho muito mais a ideia de analisar os diferentes aspectos para a relação envolvida, é muito mais analisar que compreender. O verbo, originalmente, estaria aqui em compreender, mas o sentido fez ele ir para analisar. Então, por isso que também não é tão fácil classificar assim, mas sempre pensa no sentido global. Use lá as tabelas, se for para usar, para ter um parâmetro, para ajudar, mas dá uma analisada no contexto das questões. Gente, só se alguém puder me dar um feedback, se está muito extenso, se querem que eu corte coisas, se querem deixar, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões agora, especificamente. Se está rápido, só para eu ter uma noção assim, de como está. Professora, 30 minutos, né, para o nosso horário, e vamos deixar um espacinho para questões também, tá bom? Perfeito. Então, vamos agilizar essa parte, que é só para mostrar os itens mesmo. O ENAD, ele trabalha com um item discursivo e item de múltipla escolha. A gente sabe que agora, nessa versão, a gente vai ter um item discursivo somente. Não sabemos se é de formação geral e não sabemos se é de componente específico, mas vai vir um item discursivo. Normalmente, o ENAD tem 2 tipos de itens discursivos. Eu vou passar direto para o exemplo para vocês verem. Esse tipo discursivo em que eu vou ter um texto base, o enunciado e o comando sem nenhuma pauta aqueles tópicos que devem ser abordados. Isso é o que eu estou chamando de discursivo de resposta direta, tá? E nós temos também esse outro tipo de item discursivo em que eu vou ter o enunciado e aí eu tenho uma pauta ou tópicos ou subcomandos de tarefas a serem feitas. Isso é o que eu chamo de item discursivo pautado. Inclusive, se eu tiver que fazer uma aposta para essa questão discursiva, desta vez, eu acredito que ela venha para esse estilo. Tem gente que fala que tem mencionado que vai ser no estilo redação, tipo Enem, então eu acho muito difícil. O ENAD já tem um estilo de item adotado. Pode ser que venha, mas ele tem uma variação de itens discursivos e eu acho que ele vai ficar dentro daquilo que já é o comum dele, só que ele vai fazer isso de uma forma um pouco diferenciada, porque antes essas questões discursivas tinham 15 linhas para serem resolvidas, agora ela vai ter 30 linhas. Então, o que eu acredito é que vai ser, até por uma questão de tempo, que eles vão aumentar a pauta. Por exemplo, se aqui numa questão comum tinha 2, 3 elementos, vai ter uma terceira, uma quarta, talvez, para o aluno responder, alguma coisa assim. Então, é algo para a gente pensar aí a respeito. Em termos de múltipla escolha, ou seja, aquelas questões fechadas, a gente tem resposta única, que na licenciatura passa a ser só ela, resposta múltipla e resposta de asserção razão para as outras graduações de uma forma geral.
Vamos aí, então, para a resposta única, né? Resposta única, o que é? Lembrando o seguinte, o ENAD sempre vai ter o texto base, sempre. Questões do ENAD, se for de 2015 para cá, tem um texto base como elemento obrigatório. Tá? Antes, uma ou outra questão até nem tinha um texto base, depois eu vou até mostrar uma para vocês. Mas o texto base ele é essencial justamente porque o texto base ajuda aí colocando aquela ideia da competência do perfil que vai ser avaliado e para contextualizar a questão também para o aluno saber, olha, ele tem que responder isso dentro deste contexto. Tá? Então, uma das coisas que é importante da gente pensar é, nós temos o texto base, sempre vai ter um enunciado. O enunciado é aquele lugar em que você vai retomar o texto base, ou seja, neste contexto, ou conforme dito, ou de acordo com a questão apresentada, de acordo com a situação, problema apresentada. E aí você tem o comando. O comando é a parte que mostra o que você tem que fazer. Nesse contexto, qual deverá ser a proposta de trabalho elaborado pela professora? Aqui tem a situação e aqui tem o comando que pergunta a respeito disso. O comando é sempre encabeçado por um verbo e a gente vê aí o que é para ser feito. E a gente tem 5 opções, 5 questões que compõem aquilo que a gente chama, 5 alternativas compõem aquilo que a gente chama de alternativas, em que a gente vai ter o gabarito, que acerta, e os distratores, que são aquelas questões que até poderiam ser verdadeiras se a gente não estivesse pensando nesse contexto. Então, uma coisa que é importante a gente pensar é, quando a gente está elaborando as alternativas, tentar dar uma proporcionalidade na extensão das alternativas, de forma que uma não fique tão mais extensa que a outra, que mostre para o aluno que, ó, essa aqui você pode descartar de cara, porque essa não é um distrator. Imagina que eu tenho aqui uma de uma linha só e uma de 5. Há uma tendência do aluno olhar para aquela de uma linha só e descartar. Então, é por isso que não é considerado como distrator. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar as questões numa proporcionalidade de tamanho. Claro que não precisa ser 3 linhas numa, 3 linhas na outra, não é isso, mas é tentar dar uma disparidade menor entre elas, tá? Resposta única é esse tipo de questão em que eu tenho ou uma pergunta aqui no enunciado e no comando, ou aqui um elemento que diz, ó, considerando a tirinha apresentada nas questões de variação linguística, ela suscita, assinale a opção correta. Ou é uma pergunta direta, ou é uma proposição do que você tem que fazer abaixo, tá? Isso é resposta única, ou seja, é o texto e suas opções logo abaixo. Uma questão que é importante a gente, só para as outras graduações, nós temos uma variação que era mais comum no ENAD, inclusive vai ser interessante esse ENAD da licenciatura, que nunca, as provas do ENAD, de uma forma geral, o foco dela estava aqui, em resposta múltipla. E pela primeira vez a licenciatura vai focar em resposta única. A resposta única a gente tinha algumas questões, asserção, razão algumas, e o grosso da prova estava em resposta múltipla, que é quando você tem um texto base, depois você tem um enunciado, que sempre retoma o texto base, lembrar disso, o verbo que mostra o que é para ser feito, ou seja, que comanda o que vai ser feito para você, por exemplo, avaliar as afirmações abaixo. E aí, na resposta múltipla, você sempre tinha as afirmações que você tem que analisar se é falso ou verdadeiro. E depois vinha aqui, o enunciado continua com um outro comando, em que você escolhe qual das opções aqui a gente visualiza como alternativa ali embaixo. Essa é a resposta múltipla. Era o mais comum, cerca de 50% a 60% da prova do ENAD era nesse estilo. E um estilo de questão, que é a asserção-razão, que era bem menos comum. Toda a prova tinha 2, 3, 4, no máximo 5 asserção-razão. Ela, inclusive, era resguardada para as questões consideradas difíceis, porque, além do aluno ter que verificar se o que está sendo falado é certo ou errado, ou seja, se é verdadeiro ou falso, ele ainda tinha que analisar a relação de causa e consequência ou de justificativa entre eles. Explicando melhor, vou ter o texto base, que é sempre algo que vai ser ou o caso a ser analisado, a situação problema a ser analisado, a situação estímulo que dá aquele contexto do que vai ser tratado ali, o enunciado com o comando inicial que me pede para analisar, olha, eu tenho uma afirmação em A, eu tenho uma afirmação em B. Primeiro passo que a gente faz quando está elaborando,
é fazer uma afirmativa A1, uma afirmativa 2, que pode ser verdadeira ou falsa. Né? A ideia de asserção é exatamente isso, é algo sobre o qual eu posso dizer se é verdadeiro e falso, nunca verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Né? A primeira trabalho era esse, e depois eu colocava um porquê, e eu verificava se existe uma relação entre o item A e o item B, por exemplo, se o item A é a causa e o item B é a consequência, se esse é a razão e esse é a justificativa, é por isso o porquê estava aqui. Então, o aluno tinha que fazer sempre 2 processos complicados. Primeiro, analisar se é verdadeiro ou falso, e segundo, verificar, além de verdadeiro e falso, sendo as 2 verdadeiras, se uma é causa e a outra é consequência, ou se uma é razão e a outra é justificativa. É até uma questão que, para a gente que elabora, é um pouco mais delicada, e ela aparecia, e para a licenciatura ela não entra mais. O legal de acessão razão é que aqui embaixo é sempre igual, a gente só copia isso. Falando de resposta única, então, voltada aí para o ENAD licenciatura, que é o foco agora. Eu visualizo, pelas análises que eu já fiz de várias provas, que a gente tem uma variação de questão. Apesar de chamar resposta única, eu vou chamar de resposta única clássica e variações. A gente tem esse estilo, em que eu vou ter o texto base. Lembrando, o texto base, sempre, se ele não for seu, ele sempre vai ter que vir com a referência correta de onde ele está, dentro da norma da ABNT. O enunciado que retoma aquilo que foi falado aqui, no texto base. Se quiser, inclusive, focar num aspecto importante, como, por exemplo, com base no texto, e a partir de uma visão freiriana da educação, então, o meu enunciado também direciona o contexto que eu quero e o olhar que eu quero que o aluno dê para aquela questão. A questão aqui, se vocês observarem, o educador deve intervir na realidade de maneira fica no ar. Ela fica incompleta. É como se eu tivesse começado uma afirmação que ela só se complementa com uma das alternativas aqui embaixo. E vai se complementar com a verdadeira, claro. Então, esse tipo de questão aqui, que ela deixa... Vejam que essa aqui, ela tem uma interrogação, porque ela faz uma pergunta, ou ela tem um ponto final, e essa aqui não. Essa a gente chama de afirmação incompleta, e essa aqui é a clássica, né, que é a resposta única clássica. Então, a gente tem uma variaçãozinha aí para vir, sim. Lembrando que até na hora de elaborar, se vocês observarem, aqui tem uma maiúscula e aqui uma minúscula, que é justamente para mostrar que é uma continuidade do raciocínio. Uma coisa que é muito importante na elaboração de questões é sempre a gente usar aquilo que a gente chama de paralelismo. Se uma começou com verbo no infinitivo, todas as outras opções também vão começar com verbo no infinitivo e assim sucessivamente. Uma outra variação de resposta única é aquilo que a gente poderia chamar de modelo de interpretação. Todas são de interpretação, mas essa aqui especificamente, que é o seguinte: a gente vai ter o texto base, sempre vai ter um gráfico, um mapa, alguma coisa que eu preciso analisar os dados, e as opções aqui do meu gabarito me fazem vir aqui e interpretar o que está aqui no meu gráfico, somar, comparar, analisar, para eu ter a resposta. Então, é um pouco diferente dessa modalidade que a gente tem clássica, porque, nesse caso, a resposta do item está aqui na resolução do que eu tiver no meu mapa, no meu gráfico, no meu infográfico, alguma coisa assim, tá? Então, algumas coisas que eu deixei aqui para vocês, que são importantes, sobre o texto base, o que pode ser texto base, se eu formalizei tudo que normalmente no material disponibilizado do ENAD pode ser considerado como texto base, tem que ter o texto base. O texto base não pode ser só um pretexto, não pode ser algo... Eu peguei uma questão e dei uma forjada nela aqui do outro lado para ficar de exemplo para vocês no material, quando ela é, de fato, parte da questão e quando ele é um forjado que não conversa com os demais elementos, que estaria ali só para preencher, é um cuidado que a gente tem que ter. Itens discursivos, como eu disse a vocês, tem algumas coisas que eles são interessantes e que eles se prestam mais. Eu aposto muito naquela versão pautada para essa prova nova que a gente vai encontrar aí pela frente. Ao elaborar as questões, tanto faz se elas forem objetivas, se elas forem discursivas, sempre pensar na ordem direta da elaboração, do tipo, a partir da análise do caso, apresente 2 propostas de intervenção e não na inversão da ordem direta, porque isso muitas vezes confunde o aluno que está lidando agora com 64 questões. Então, evitar essa questão para
ajudar. Observar que as questões discursivas, elas sempre podem trazer tanto a pauta, e a pauta, inclusive, pode ter pontuação diferente, ou ela traz uma pauta sem pontuação, mas ela define especificamente aquilo e aquele contexto que o aluno precisa abordar. Tanto que as questões discursivas do ENADES não são questões difíceis, como muita gente menciona, elas normalmente são as questões que os alunos mais acertavam, porque elas são de aspectos gerais mesmo daquele conhecimento, né? Algo que é importante a gente pensar, sempre que possível, o uso original do texto base, não uma versão adaptada, e não uma versão que a gente faça paráfrase, mas se for necessária a adaptação, vocês vão ver que o ENAD usa. Sobre o enunciado, isso aqui eu pus nem tanto para passar por todos os elementos, mas é mais para vocês terem uma espécie de um checklist. O que pode, o que não pode. Por exemplo, o ENAD não trabalha com questões negativas, então ele não pergunta um exceto, ele não pergunta não está correto, ele sempre vai perguntar na afirmação correta. Por quê? O aluno que está no fluxo de várias questões, às vezes você põe uma que tem um exceto, ele nem se atina que era o exceto, ele está naquele fluxo ali do resposta correta, e ele erra, às vezes, não por não ter a competência, nem o conhecimento, mas porque ele ele caiu numa espécie de pegadinha. Então, nunca a questão do negativo, a questão de evitar questões que são vagas, etc., trabalhar mais ali no bojo entre as questões que estão nas habilidades que são de média, medianas, porque a análise sempre focou mais nessas questões medianas do que na fácil, do que na difícil, de fato. Os itens de múltipla escolha também eu pus um checklist com tudo que a gente tem de conhecimento até hoje, do que é importante que as opções de múltipla escolha tenham. Também foi na ideia de checklist, eu sabia que não daria tempo da gente passar por isso. Várias questões que, inclusive, marquei aqui para vocês terem uma ideia do que é uma afirmação incompleta direitinho, o que é o paralelismo e outros elementos que vocês possam usar. E acredito que é isso que a gente tem aí pela frente e que a gente vai ter que se deparar com ele pela frente, né? Obrigada, professora Magna. Excelente a sua fala, muito esclarecedora. E, para mim, assim, muitas novidades, questões que eu ainda não havia mesmo pensado. Eu estou tentando entrar aqui no chat pelo meu celular. E, pelo que eu vejo, tem apenas uma questão. Aí o pessoal me ajuda, minhas colegas aí, se for possível, né, enviem as questões do chat ao vivo aqui para o meu celular, mas eu vejo uma pergunta aqui do professor Daniel Mendes Nunes, né? E a sua fala foi, sobretudo, sobre avaliação teórica. Mas o professor Daniel está preocupado também com a avaliação prática. E ele coloca assim: se existe na avaliação prática de estágio esses objetos de conhecimento, competências, conceitos. E aí ele pergunta qual metodologia de avaliação será usada na regência, na avaliação prática. Pois é, tá aí as lacunas que a gente ainda está esperando a INEP nos responder. Eu foquei mesmo na avaliação teórica, a avaliação prática a gente ainda tem aí muita nebulosidade sobre ela. É uma avaliação que não é para esse semestre, né? Ela vai acontecer no próximo semestre, a inscrição do estudante agora, mas as provas são em 2025. É o ENAD mais extenso que a gente vai ter, o processo que a gente vai ter avaliação teórica e questionário de estudante agora em 2024-2 e a parte prática em 2025-1. Não temos, com certeza tem alguma competência, as competências que vão ser analisadas, mas eu ainda não tenho como responder a respeito. Só alerta o seguinte, o INEP tem feito o webinário, e era para ter, ele até tem um cronograma, dia 9/6 era para sair um webinário novo, dia 15 e dia 23. Não saiu, mas vai sair em algum momento. Então, olha lá no YouTube, no canal INEP Oficial, na sessão ao vivo, os webinários dele, que eles têm trazido algumas coisas que o edital não deixou muito claro, realmente não. E a prova prática, infelizmente, eu não consigo ajudar mais do que isso, não, sabe? Que vai ter alguma competência, com certeza, porque se o supervisor vai ter que avaliar o
o orientador de estágio vai ter que avaliar, eles vão ter que ter uma pauta de avaliação, com certeza. Então, deve ter, com certeza, competências, e os objetos de conhecimento a gente pode pensar isso, por enquanto, só mesmo para as provas teóricas, mas a gente tem uma matriz, então, qualquer coisa vai dando uma olhada nas matrizes também, por enquanto. Certo, professora. Na sua fala, eu fiquei, assim, com uma dúvida. A senhora apresentou 3 competências de formação geral docente, e aí os respectivos, as respectivas habilidades, né? E 2 competências de formação do componente específico, no caso da pedagogia. Uhum. São só essas? São 3 que estão no edital, só essas. Eles fizeram uma macro-organização em 3 competências somente. Se a gente lê as competências, elas são gigantes. Então, foi muito bom que dessas vezes eles apresentaram as habilidades, porque a gente sabe que pelo menos eles vão ficar dentro daquelas habilidades. São só essas mesmo, só que ela é coisa demais. Quando a gente lê as habilidades assim, a gente vê que tem muita coisa ali. Na verdade, tem um curso inteiro sendo avaliado, isso aí Sim. A gente não pode ignorar. Sabe, não é uma ENAD que vai analisar o aluno formando como últimos anos dele só. É uma formação no geral mesmo desse estudante. São só essas, para todos os cursos vão ser isso. As 3 de formação geral já está mastigado ali, eu já fiz um sistema organizando, até para as pessoas entenderem que ali a gente tem competência e habilidade, porque não está escrito no edital. A gente que trabalha um pouquinho mais com isso é que bate o olho, sabe? Não, isso é competência, isso é habilidade. Aí eu já separei e o outro trabalho aí no componente específico e pegar a habilidade daquele curso específico e as competências a eles relacionados. Os editais têm lá 2 ou 3 competências para cada área, assim. Bom, pelo menos está claro ali, né? Pelo menos dessa vez, sim, para nossa alegria. Mastigado, bem claro para nós. E realmente eu percebi que é avaliado o curso, né? Porque pelos objetos de conhecimento, eu já tinha olhado a matriz de referência da pedagogia, mas eu não tinha atinado que a matriz formação geral. Da formação geral. Sabe que eu acho que a maioria das pessoas que forem trabalhar não vão se atinar para isso. Por exemplo, a gente que trabalha um pouco mais com a ENAD, como sempre a gente tinha que casar a formação geral com o específico, eu vou dar um exemplo do meu curso. Eu trabalho uma parte considerável da minha carga docente no curso de Direito. Então, quando eu vou conversar, o pessoal está preocupado com o componente do direito. Eu falo, gente, mas a gente tem 25% da nota que é de formação geral. Mas eu nem sei por onde está passando, porque era outra parte, outra matriz, etc. É o conjunto. Se a gente não fizer os 2, a gente vai deixar coisa de fora. Não é? E agora a mesma história. Então, como não tinha formação geral, eu falei, peraí, mas tem complemento, onde está? E quando eu vi que são 27 questões, eu falei, não é complemento, é quase a metade da história. Então, é um lugar que a gente precisa ter essa atenção de trabalhar com as 2 coisas, com os 2 objetos de conhecimento. Eu particularmente, gosto de fazer aquilo que eu fiz, até fiz, não precisava fazer, porque dá muito trabalho fazer aquele quadro, mostrando os objetos de conhecimento, onde que a gente consegue esses objetos de conhecimento, para não ter que pegar uma prova e ficar adivinhando, essa questão era qual objeto de conhecimento, isso dá muito mais trabalho do que a gente ir naquilo que o INEP já declarou que ele usou, que era aquela competência. A gente pode fazer isso para habilidade, se quiser, para objeto de conhecimento, para competência, para perfil, mas eu acho que com objeto de conhecimento, pelo menos para a gente saber o que era a tendência dos ENADs anteriores, para ver se no curso já está resolvida aquela questão, se aquilo é muito trabalhado. Geralmente tem sido as questões que os cursos mais trabalham mesmo, para a gente focar naqueles outros objetos de conhecimento que talvez ainda a gente sabe que o curso não teve tanta desenvoltura ali. Talvez, se for elaborar questões, focar nelas. Certo. Como eu disse, sua fala foi bastante clara, né? Esclarecedora, e as questões ficaram só nessa do professor que eu mencionei, tá? Ótimo. Eu só queria, assim, o material eu fiz com mais carinho, vocês vão ver que lá atrás tem até mais alguns checklists. Eu não sei se eu fiz o checklist só para vocês ou para mim também. Porque eu sinto uma falta enorme quando, às vezes, eu estou revisando um item, porque uma das minhas instituições faz questões no estilo ENAD, e a gente tem uma prova que a gente chama de prova multidisciplinar, em que é uma nota geral, mas que cada disciplina tem que compor um número de questões que vai para essa prova. É uma das avaliações comuns do semestre.
né? Não é nada voltado para o ENAD somente, é uma coisa que a gente faz ao longo do curso inteiro, que é para o aluno se acostumar. E o que eu mais chamo a atenção é o aluno precisa resolver questões no estilo ENAD antes de ir para o ENAD. O nosso maior problema, se a gente for analisar o relatório do desempenho do estudante, o estudante, quando ele acaba a prova do ENAD, ele tem umas questões que é sobre a percepção dele da prova. E um dos lugares que ele mais reclama é o estranhamento sobre o estilo da questão. Ele acha a questão longa, demorada, elas são longas, elas podem ser demoradas. Nesse formato novo, só para vocês terem ideia, ele vai ter cerca de 25 a 30 minutos para a questão discursiva e 3 minutos a 3 minutos e meio para a questão objetiva. Então, ele tem que, pelo menos com o estilo, estar acostumado. O conteúdo, nenhum de nós vai adivinhar. O que a gente pode fazer é aquela prospecção para saber em que território a gente está bem, em que território a gente está desvalido, para a gente tentar agir estrategicamente. Mas o conteúdo só a prova vai dizer, né? Certo. Parece-me que houve um aumento de meia hora, né? Isso, só meia hora. Eu estou falando só porque a gente aumentou 65% no número de questões. Não é como se a gente tivesse dado tempo para a questão discursiva, mas tivesse feito as questões objetivas a 63, ficar com 4 horas. Então, inclusive, agora o aluno só sai da prova depois de 2 horas, isso aí ele tem que estar ciente também e tudo mais, tá? Bom, então é isso. Eu agradeço mais uma vez imensamente o seu aceite, a sua participação e a clareza, né, de sua explanação. E quem sabe a gente ainda se precisa mais de um socorro e se encontra por aí, tá bom? Perfeito. Quem sabe aí a parte da prática, quando eu souber um pouco mais, eu posso mandar, se eu fizer algum material para mim, eu compartilho. Eu sempre compartilhei tudo do ENAD, porque, como eu disse, a dor minha eu sei que é de muita gente. E isso nunca foi uma questão para eu ganhar dinheiro, sempre foi uma questão para eu saber como fazer melhor o que eu faço e para ajudar quem tem que fazer no desespero também, porque às vezes a gente está no desespero. Esse ENAD de licenciatura está um pouco no estilo desespero, assim. Para quem tem só curso presencial, nem tanto. Mas para quem tem presencial e EAD, eu sei que a barriga está doendo. Porque conciliar a fase de regência, tanto de aluno para fazer a prova, isso não é fácil, tá? Então, é isso então, professora. Muitíssimo obrigado, agradeço a todo mundo que estiver assistindo aí pelo YouTube, eu não estou acompanhando, eu tive que desligar o meu aqui que estava com microfonia, mas espero que tenha ficado claro. O material tem bastante coisa, é para vocês, eu depois encaminho a professora Estela, ela descobre aí como que faz para deixar isso público. Foi feito com o maior carinho, embora ele tenha exemplos muito voltados para a pedagogia, mas é só porque eu queria mostrar para vocês o que dá para fazer em qualquer curso, é só transpor, e a gente tem aí um desafio pela frente, mas se tem desafio, tem professor à altura para vencer. Então, essa é a parte que a gente sabe, né? O professor sempre foi aquele que dá o pulo que precisar pular, mas ele resolve. É isso. Obrigada, pessoal, que estava assistindo aí. Prazer imenso. E até a próxima. Até mais. Até.